Agora estamos ao vivo. Boa noite! Boa noite, pessoal! Tamara, Raquel, Gabriela, boa noite. Marianice, Adriana, Vânia, bem-vindos. Bem-vindos, gente. Já tem um tempinho que a gente não faz live aqui desse jeito, que a gente não faz masterclass, mas estamos de volta! Há muitos pedidos. Estamos de volta Bom ver aqui vocês, gente. para poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento e poder entregar um material de conteúdo para essa galera que a gente está aí, assim, todas as terças-feiras fazendo o Atualize EH, mas aí hoje a gente tem uma proposta um pouco diferente. Então, vamos começar? Boa noite, pessoal! Gente, se vocês quiserem ir com a gente, vai deixando comentário no chat aqui, e aí, dentro do possível, a gente vai respondendo, tá bom? E aí, ó, o pessoal está no YouTube, se já gostou do tema, já deixa um like aí para a gente conseguir aumentar as nossas visualizações. Coisas de aula de YouTube, gente. Que a gente vai aprendendo. Boa noite! Então, pode compartilhar aí, Carol. E, ó, vocês que estão vendo a gente aí, ó, pelo Instagram, vai lá no link do YouTube do Espaço Habilitar. Tá, ó, liberado lá no YouTube do Espaço Habilitar. Eu estou falando com o povo aqui que está no Instagram e falando com vocês. Vai lá no YouTube, gente. No YouTube do link do Espaço Habilitar. Então, vamos falar aqui, ó. Ah, apareceu. A gente vai falar hoje, ó, sobre os segredos de sucesso para transformar resultados na reabilitação motora, né? Então, a gente quer trazer esse tema para vocês essa noite, de como vocês vão conseguir transformar o resultado de vocês na reabilitação motora, né? A gente quer, sempre que a gente fala, a gente está sempre falando para vocês que a gente quer que vocês entreguem mais, que vocês consigam ter resultados melhores, e às vezes não é nem que vocês não têm resultados bons, mas às vezes vocês não conseguem comprovar o resultado de vocês não conseguem mensurar o resultado de vocês. Então, a gente vai dar para vocês hoje um guia de como fazer isso, uma ajuda de como vocês conseguem, como vocês podem conseguir fazer isso, né? Para começar, a gente quer agradecer ao pessoal que está ajudando a gente aí a desenvolver. Agradecer a Carol, que compra esses meus baratos, essas minhas maluquices. A Mari, que está ajudando a gente também a desenvolver no marketing. O Yuri. E também tem o Marcos e o Mário, que não estão aí, que ajudaram a gente a fazer os slides aqui de última hora, que a gente falou assim, a gente quer um negócio diferente, vamos lá, e eles entregaram esse negócio agora pra gente, tipo assim, as doidas resolvem fazer um negócio diferente em cima da hora, mas deu tudo certo. Então, para começar, eu queria fazer uns combinados com vocês. Quem já está acostumado, quem já assistiu aula com a gente, sabe que assim, a gente pede para vocês assim tirarem esse momento realmente para poderem estar aprendendo, né? Então, para vocês deixarem o telefone de lado, ficarem conectados aqui, se permitirem estarem abertos e com a mente aberta para receber o novo. Fiquem com o que fizer sentido para vocês. A gente está aqui para entregar o nosso melhor, a nossa visão. Às vezes você pode ter uma visão diferente de alguma outra coisa, mas acho que toda vez que a gente escuta uma coisa, mesmo que seja a mesma coisa, a gente sempre consegue absorver uma coisa diferente. Então, se a gente está aberto a esse novo, a gente consegue ter outros caminhos, outras sinapses de plasticidade neural aí, sempre entra alguma coisa, tá? Tinha mais um combinado ali. Mente aberta. Deixar o maridão aí por uma hora. Deixa as crianças aí com alguém que vocês tiverem rede de apoio. Adriana,
Pode ficar tranquila que depois vai ficar gravado, vai ficar disponível por um tempo maior e depois quem não conseguir assistir hoje ainda tem. A gente geralmente deixa mais umas 2 semanas. Mas tem presente no final, então não perde. Exatamente. Para quem ficar até o final, tem umas surpresas aí. Então, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Maria Clara, sou fisioterapeuta há 18 anos, eu sou gestora do Espaço Habilitar, sou instrutora do método DMI no Brasil, tem 16 anos de experiência, não, já está desatualizado, já são 18. Eu tenho toda a formação do conceito BOBAT, pediátrico e adulto, fiz todos os avançados, assim, eu trabalhei em meus 7 primeiros anos de trabalho, né? Logo depois que eu saí da faculdade, foi com a Maria Terezinha, que é instrutora do BOBAT, que foi uma escola, aprendi muita coisa com ela, então, assim, toda essa formação eu pude fazer com ela, não tinha dinheiro para fazer isso, mas eu fazia a troca de serviço, falei, eu faço um negócio aqui, você me dá um curso ali, e aí eu consegui fazer essa parte toda da formação do BOBAT. E aí, depois que eu fiz toda a formação do BOBAT, eu fui procurar outras técnicas, eu sou uma buscadora, quem me segue aí nas redes, inclusive não está dando para enxergar, né? Mas quem quiser me seguir aí no Instagram é Maria_Clara_C Farias. Eu estou sempre em busca de novos conhecimentos. O povo do marketing, de vez em quando, até briga comigo e fala assim: você tem que mostrar que você já chegou lá em cima. Essa coisa de estar buscando conhecimento sempre. Eu falo, mas, gente, eu acho que eu sempre preciso de mais conhecimento. Não é porque a gente já alcançou um patamar de conhecimento que aquilo ali estabilizou, né? Assim, eu acho que a gente pode estar sempre agregando coisa. Então, eu tenho formação do TeraSuite, formação no Treine, eu sou uma terapeuta CME nível 3, fiz terapia de contenção induzida, praticamente fiz treino locomotor, quase tudo que existe aí na neuropediatria eu já fiz. Tudo que aparece de novo, eu vou atrás para conseguir ter uma visão nova, né? Então, sou professora também, dou aula na pós-graduação, sou ministrante de alguns outros cursos, como o curso da plataforma vibratória, curso do GMFM, GMFCS, do Dominando o Quadril também, que é um curso que a gente fez sobre a vigilância de quadril, é o primeiro curso do Brasil sobre vigilância de quadril, e foi sensacional, foi uma experiência enriquecedora poder fazer esse outro curso também, poder construir esse outro curso sem quase nada que a gente tinha de material, mas foi muito legal também. Passei, Karen. Eu tenho toda a parte de formação de coaching, assim, né, de gestão de pessoas, por causa da parte de empreendedorismo e tudo, para poder melhorar a parte de gestão de pessoas dentro da clínica, eu fui buscar o coaching. Então, só que quando eu entro para fazer alguma coisa, eu começo, eu quero terminar toda a formação que existe daquilo ali. Então, eu já fiz Professional and Self-Coach, eu já fiz o Business and Executive Coaching, eu tenho coach ericksoniano, que faz essa parte mais de hipnose. Eu sou Master Coach, eu já terminei agora constelação sistêmica, fiz PNL, fiz um monte de coisa. Pode passar, Carol. E a Carol? Só vou desconectar aqui o WhatsApp, que tá um barulhinho chato. Rapidinho. Para não atrapalhar aí, né? Então, vamos lá, vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Carol. Tá aqui no Instagram, carolcosta.neuro, tá? Eu também sou instrutora dos cursos de GMFM e GMFCS junto com a Clara e do Dominando o Quadril. Sou coautora do método Treine, né? Fui consultora científica por um bom tempo lá. Tenho mestrado e doutorado em fisioterapia e neuropediatria pela UFSCar. O meu doutorado eu terminei lá na Universidade de Oregon, junto com a University of Hartford, e eu também tenho formação e experiências em métodos intensivos para criança com paralisia cerebral.
Eu, assim como Clara, eu sou incansável. A gente tem experiência, eu também tenho experiência como professora universitária em neurologia adulto. Eu oriento ainda alguns projetos de pós-graduação e sou professora desde 2010. Então, eu escolhi aí essa área acadêmica e, ao mesmo tempo, eu continuei atendendo os pacientes, porque eu acredito que um bom professor é aquele que atende, tá? Então, eu tenho essa experiência internacional nessas universidades como pesquisadora e como professora. Publiquei inúmeros artigos, continuo publicando, mesmo estando fora da área acadêmica. E desde 2016 aí eu também sou oficial do Exército Brasileiro, como fisioterapeuta. E realmente estar na força é um grande orgulho para mim, tá? Tá servindo o exército e a pátria realmente é um grande orgulho para mim, realmente dar tudo que eu sei, tudo que eu posso, né? E todos os pacientes que eu atendo ali, atendo tanto pediatria, eu sou apaixonada pela biomecânica e também aí junto com por influência de Maria Clara, também estou na trilha aí de conhecimento e informação de coach para gerir equipes e empresas. Também fiz a pós-graduação de injeção de pessoas e liderança e fiz o Master Train, né, há pouco tempo, para a gente, né, para sempre, a gente nunca para, né, a gente nunca para, a gente é incansáveis, né, Clara? E é impressionante, assim, é engraçado que eu recebi uma pergunta esses dias, que foi bem interessante, falando assim, e aí, Carol, o que eu posso fazer, né, para chegar aonde você chegou? Tenho tanto orgulho das coisas que você fala, que você compartilha e tudo mais. E eu falei, gente, estudar. Estuda, 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 atende, 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 estuda, 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 atende, atende, e depois estuda mais um pouquinho e continua fazendo cursos, continua se aprimorando, continua se conectando com as pessoas para isso, né? Para ter realmente isso. E eu fico pensando assim, quantos de vocês hoje já se sentiu angustiada de não conseguir realmente comprovar o seu resultado, o seu trabalho, né? Ou ter uma insegurança tão grande que você não consegue falar sobre o seu trabalho com os outros profissionais e com os outros profissionais de saúde, você não consegue, o seu relatório não diz nada, simplesmente descreve, porque você não mensura e você não controla os resultados. Então, assim, eu já me senti muito assim, né? Eu já tive essas angústias, essa insegurança, né, do mercado de trabalho, pela inexperiência. E ao longo do tempo, eu já vi pessoas que têm experiência de longa data e ainda estão engatinhando nesse processo, né? E aí a gente veio falar justamente sobre isso, sobre 5 pilares para transformar resultados na reabilitação motora. Se você trabalha com paralisia cerebral, síndrome de Down, se você trabalha com outras síndromes, se você trabalha até com as crianças autistas, esses pilares vão ser imprescindíveis aí para vocês. Então, realmente, hoje é uma aula de ouro para você que trabalha em neuropediatria, né? Gente, E só aí para a gente vai... Pode falar, claro. só para dizer rapidinho, porque como eu acabei de falar para vocês, a gente quis mudar os slides em cima da hora, né? Então, na verdade, são 6 pilares, tá? Mas aqui tá 5, tá erradinho. Vai ter alguns erros, é que a gente não teve muito tempo, não teve tempo de olhar. Mas tá valendo. E aí a gente fala aí desses 6 pilares, né? O primeiro é avaliar, traçar objetivo, planejar, executar, checar e compartilhar. E para isso, compartilhando, aproveitando e compartilhando um pouquinho de conhecimento, eu vou falar de um artigo que eu acho sensacional, é do Oca, de 2016. E ele fez uma pesquisa incrível sobre relatar quais os problemas nesse processo tanto de planejamento como de construção de objetivo, né, para os fisioterapeutas. E ele pesquisou e perguntou para esses terapeutas se eles consideravam importantes os objetivos e as metas da família. E claro, como 83% disseram, claro, a gente considera importante as metas da família e os objetivos.
e 17% disse que não. E aí, numa outra pergunta, ele perguntou: você sabe medir e aplicar as metas da família ao plano de tratamento? E aí, 51% não conseguem aplicar essas medidas mensuráveis. Ou seja, como que elas veem o resultado do tratamento? Pelos olhos, por isso que eu coloquei um olho aqui, né? E na outra parte, né, e o restante conseguia, né, uma medida mensurável, tá? 48% aplica alguma medida mensurável. Desses 48%, olha que incrível, 12% só aplicava essas medidas mensuráveis associando às metas dos pais. Ou seja, só 12% fazia realmente o dever de casa. E aí eu te pergunto, fisioterapeuta e terapeuta, em qual parcela de profissionais de saúde você gostaria de estar? Se você gostaria de estar nos 88%, que só fica no amor, porque se tem uma medida mensurável, mas não consegue aplicar junto com as metas dos pais, e a gente sabe que a prática centrada na família, ela é extremamente importante atualmente, né? Dentro de toda a evolução aí que a gente tem tido na neuropediatria, ou se você está entre os 12% que aplicam as medidas mensuráveis e associam as metas dos pais. Aonde você está hoje? E eu vou contar um pouquinho da minha história, né? A gente não chega no topo da montanha à toa, né? A gente tem uma longa jornada. E eu, quando eu estava no início aí da minha experiência em neuropediatria, um dos meus primeiros trabalhos e tudo mais, eu já fui inserida dentro da fisioterapia e da terapia intensiva. E eu me apaixonei pela terapia intensiva, porque era ali que eu via resultado. Eu falei, não, é ali que eu vejo resultado. Eu vejo... Desde o estágio, na verdade, eu tenho essa intuição de trabalhar com terapia intensiva. Todos os meus pacientes ficavam 2 horas todos os dias. Eu atendia, ralava, o pessoal falava, Carol, como que você dá conta? Mas não é uma vez a 2 vezes por semana? Eu falava, não, meus pacientes vão todo dia. E aí a gente eu descabelava para atender esses pacientes. Mas nesse trabalho de terapia intensiva, eu atendi uma criança, uma menina linda, né? Que eu vou chamar aqui de Lídia, né? Ela tinha 4 anos e um nível de GMFCS 3. E aí eu conversei com a mãe, eu não avaliei ela de primeiramente, avaliei ela posteriormente, fiz o GMFM, fiz tudo ali, todo o papel, né? Todas as avaliações que eu achava importante e tudo. E eu ralei muito com essa menina. Muito, né? E ela, né, ela tava e tudo. E de repente, ao final, quando eu fui mostrar os resultados para ela, a mãe olhou para mim e falou assim: mas ela não vai andar? Porque a minha expectativa é que ela saísse daqui andando. Ela tinha melhorado bastante, controle de tronco, permanecer em pé sem apoio. Eu olhei assim, eu falei, mas era isso que você queria? Era essa a sua expectativa? Ou seja, gente, o que faltou? Faltou um monte de coisa, né? E ali eu me vi perdida, porque eu não consegui comprovar os meus resultados. Eu vi que ela melhorou muito, mas eu não consegui, eu não tinha ferramenta para isso. E aí, logo depois, eu fui fazer o curso realmente de GMFM e vi as ferramentas do GEMAI, né, e todas as outras ferramentas. Posteriormente, eu falei assim, eu fiquei tão frustrada, eu falei, eu me senti derrotada, completamente frustrada nesse dia. E aí, depois de um tempo, depois que eu tinha as ferramentas mesmo do GMFM, todo o domínio, depois de 3 cursos, né? Eu olhei e falei, cara, eu vou bater os resultados aí dessa paciente que eu atendi, né? Da Lídia. Aí eu olhei de novo, eu tinha feito um aumento de 102% e ela não tinha pulado o GMFM, mas o percentil tinha aumentado gigantescamente. E eu percebi, eu falei, aí me deu um alívio, sabe? Quando te dá um alívio, você fala, nossa, graças a Deus eu fiz o meu trabalho, o meu dever de casa. Porque, na verdade, o que me faltou na época? Várias coisas, interação com a família, engajamento e tudo mais. Mas uma das coisas que me faltou era ferramenta e estratégia para comprovar. E ali eu tinha, eu falei, se eu tivesse tido contato com essa ferramenta lá atrás,
não teria acontecido. Eu teria firmemente, com segurança, elaborado um relatório, né, incrível e realmente mostrado para a família que tinha melhorado. Mas é isso, gente. A gente chega, a gente passa por tanta coisa e tantos outros intensivos vieram e com suas dificuldades, e a gente pensa, fala, realmente, né, por tudo que a gente passa e tudo que a gente viu. E hoje eu tenho total segurança, né, com as ferramentas que eu tenho, com as estratégias que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho total segurança em realmente mostrar e ter essa interação com a família, e é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Vai lá, Claro, fala um pouquinho de você. Vou contar um pouquinho da minha história, né, com relação a essa questão. Como eu falei para vocês, eu comecei a atender logo assim que eu saí da faculdade, eu fui convidada pela Tereza para trabalhar lá no CERN com ela, e assim, mesmo naquela época, a gente falava de GMFM, falava de avaliação padronizada, mas a gente acabava usando muito pouco as avaliações padronizadas, né? Tinha as avaliações que o pessoal montava, mas que não eram avaliações sistemáticas. Cada clínica vai lá, faz a sua avaliação, e aí você vai... Às vezes você termina a avaliação inteira, às vezes você não termina. Um paciente você faz uma parte da avaliação, o outro você faz a outra parte, e acaba que você não conseguia sistematizar realmente o que você estava avaliando. Cada hora eu avaliava uma coisa diferente, e era uma coisa muito nossa, assim, tem quase 20 anos isso, e já se falavam de avaliações, mas se usava realmente na prática muito pouco. E aí eu tinha uma dificuldade muito grande, porque, assim, às vezes eu falava, olha, o paciente melhorou o controle de tronco, melhorou o controle de cabeça. O que é melhorar o controle de tronco? Cadê a palpabilidade? Assim, e às vezes eu falava, nossa, tá muito melhor. E a família olhava para minha cara com aquela cara de, tô vendo nada. Para mim, igual. E eu ficava frustrada, eu falava, mas gente, mas melhorou, como assim? O paciente está muito melhor, olha isso. Só que, assim, se você não tem realmente uma avaliação padronizada, sistemática, você não consegue mostrar a diferença. Quantas vezes, depois até de um tempo, que quando eu comecei a trabalhar, quando começou principalmente as terapias intensivas, a gente começou a sistematizar um pouco mais essa avaliação. E aí ter... quando a gente aprende lá no Bobat, o pré-teste, o pós-teste, já a gente, principalmente nos intensivos, começou a usar mais isso, mas mesmo assim ainda sem usar a ferramenta, usando muito pouco ferramenta, né? O GMFM era uma coisa linda na teoria, mas que eu olhava e falava assim, gente, tem um livro dessa grossura com 88 questões, tem a menor condição de usar isso na terapia. Isso aqui é para essa galera que faz pesquisa, isso é loucura. Mas assim, e quando eu fazia, eu demorava, às vezes, 3, 4 dias para fazer a avaliação dessa criança usando o GMFM, e chegava no final, eu falava, tá, mas e aí? O que esse negócio me deu? 4 dias de trabalho para fazer esse negócio, e que resultado que eu tive com isso? Como eu não sabia usar o mapa de itens, eu não sabia usar o GEMAI, não sabia nada disso, realmente era um trabalho que assim, era um trabalho gigante para um resultado, eu não sabia olhar os parâmetros direito para realmente tirar as coisas maravilhosas que aquele conteúdo tinha para me entregar. E aí, quando eu comecei realmente a usar mais o GMFM, a entender como usar o GMFM, a usar mais a avaliação padronizada, um outro problema que eu tinha muito era o seguinte, eu fiz a avaliação e estou falando assim, olha, então, esse paciente aqui, a família chegava com uma expectativa e, na experiência clínica, eu já sabia que o paciente não tinha prognóstico para aquela função que a família queria. E eu falava assim, olha, aí, jeitinho, né? Falava, e aí, então, calma aí, vamos conversar e tal. E para tentar falar, olha, isso aqui, vamos tentar um objetivo mais perto do que ele está conseguindo e tudo, porque isso aqui ele não tem prognóstico para fazer. Aí, assim, quantas vezes já, tipo, apontaram o dedo na minha cara, porque você não acredita no meu filho, porque você...
falava, gente, não é isso, eu sei, a gente sabe, o GMFCS está aí, a gente sabe como é que é mais, a gente sabe que tem mais ou menos uma evolução dos quadros. Então, assim, a gente sabe qual é o prognóstico, não vem dizer que com essa aqui, ai, não, cada criança tem o seu tempo, cada PC vai se desenvolver, a gente não tem como dizer como que o PC vai se desenvolver. Não, tem sim, a gente sabe sim. Se você tiver com o GMFCS certo, classificado certo, a gente sabe mais ou menos o que o paciente vai conseguir ao longo da vida, e com isso a gente já consegue adaptar a vida para essa criança. Só que isso é uma construção, sabe? Hoje em dia, o que eu uso? Uso avaliação padronizada, porque não sou eu, Maria Clara, que estou dizendo. São anos de estudo das pessoas que fizeram e que vão comprovar que aquilo ali que eu estou dizendo já tem estudos para trás. Então, assim, chegar nesse patamar e conseguir construir um relatório que, assim, que te diz exatamente o que esse paciente tem, que não fica redundante e que é específico dentro do que você precisa saber. Não adianta fazer um relatório de 10 páginas que não está dizendo nada, ou fazer um relatório assim, de 3 parágrafos, que às vezes você não sabe o que você vai colocar dentro do relatório. Às vezes você pode ter um relatório de 3 parágrafos que está te dizendo tudo que você precisa saber com o paciente. E você ter 20 páginas de relatório que não está dizendo nada que precisa. Então, assim, quando você tem essas coisas, esses dados na mão, fica muito mais fácil, né? Então, hoje, o Espaço Habilitar é uma clínica grande, é uma clínica de referência, muito pautada dentro de tudo isso, dentro dessa construção, de conseguir ter essa conversa com os médicos parceiros da gente, das pessoas chegarem e falarem assim, olha, eu não confio em outra pessoa que não seja você para fazer isso aqui, eu vou enviar para a sua clínica porque eu confio que vocês fazem um bom trabalho. E, às vezes, tem muitas pessoas que estão fazendo um bom trabalho também, mas é que, às vezes, não conseguem mostrar o trabalho delas. Não é que a pessoa está fazendo um trabalho ruim, mas, às vezes, ela não sabe demonstrar o trabalho dela. Então, assim, o pessoal está aí, ó, Tati está aqui. Tati, minha TO maravilhosa. Eu fico aqui, ó, no ouvido dele, gente, avaliação padronizada, pelo amor de Deus, avaliação padronizada. Repete, avaliação padronizada, para a gente poder ter uma sequência, para a gente poder provar para as pessoas que não sou eu que tiro a informação do nada, do além, nem que vou conseguir, nem que não vou conseguir, tá? Porque também tem muita gente que vende coisa que não vai conseguir. Então, assim, vamos ser realistas, tá? Mas é só um pouquinho da história de como que eu fui construindo isso e aonde que a gente conseguiu chegar usando isso, né? Vou passar aí. Isso aí. E sabe que é interessante, Clara, que nessa história toda a gente foi, né? A gente foi um dia, a gente fala que é os fisioterapeutas perebas, né? A gente foi fisioterapeuta pereba, que não conseguia realmente enxergar aquelas crianças, sabe? Que não conseguia ver as necessidades, não conseguia ver as famílias. E hoje a gente não, hoje a gente enxerga aquela criança como uma história, né? E transformar resultados é exatamente isso, porque não é treinar habilidades, é realizar sonhos, né? Estamos ali para realizar sonhos. E esse que é o mais importante, né? Valéria está perguntando aqui quais protocolos que a gente usa. Gente, tem um monte de gente aqui, a Dani, beijo, todo mundo, que chique. Então, ó, de avaliação, depende de quem é o paciente. Por exemplo, num protocolo intensivo, o que a gente vai usar para avaliar? Depende do paciente. A gente tem uma lista... Não é uma receita de bolo. A gente tem uma lista de testes que vão se adequar mais ou menos para cada paciente dentro de cada idade. Então, a gente tem uma lista de testes para PC, a gente tem uma lista de testes para síndrome de Down, a gente, dependendo da idade, a gente vai usar teste A ou teste B, dependendo do GMFCS, a gente vai usar testes diferenciados, a gente vai associar outros testes, isso a gente vê dentro de quem é o paciente, mas o GMFM é o que mais a gente usa, GMFM, sático, para os pequenininhos, mas a gente vai falar disso já, vocês vão ver. Vou só passar esse vídeo do Alvinho, que ele é lindo para realmente... Qual foi o objetivo que você escolheu
para treinar nesse intensivo? Para poder criar desenvolvimento na meta. A Tati aí. Nanda, maravilhosa. Gente, essa minha equipe é muito foda, olha isso. É isso, né, gente? Muy é acreditar. Bien. Vocês solzinho, abre mais abertas, mais grande. Saluda a cámara. Saluda, hello. Hello. Yuhu. Muy bien. É isso, gente. A gente está aqui, não é para treinar habilidade, não, viu? É isso para uma coisa sonhos, né? Aí até já bota o outro slide de que assim a gente tem falado cada vez mais, gente, assim quando a gente fala em prática centrada na família e tudo, a gente precisa pensar nas crianças e nos sonhos que as crianças têm, nos sonhos que as famílias têm. E beleza, às vezes não vai ser o sonho que eles tinham lá quando engravidaram e tal, mas a gente pode construir novos sonhos, sabe? A gente trabalha muito em cima as quatro necessidades básicas do ser humano são ser ouvido na essência, ser reconhecido, ter o direito de errar e pertencimento. Olha o quanto que as nossas famílias e os nossos pacientes não têm as necessidades básicas atendidas, né? Assim, as pessoas não escutam eles não são reconhecidos. Não, às vezes criam uma expectativa acima do que eles podem, né? E às vezes subestimam coisas que às vezes eles podem conseguir, né? E isso a gente tem que ter esse total domínio em ver até que ponto essa linha tênue, sabe? No que eles podem realmente conseguir e no que o que está muito além da capacidade. Então, ver isso é enxergar aquela criança na sua totalidade, vendo todas as questões e necessidades daquelas crianças e daquela família, principalmente. E, assim, tem toda a questão também do pertencimento, assim, eles são excluídos da sociedade, então eles não têm grupo, eles não pertencem geralmente eles estão excluídos no grupo da escola, eles estão excluídos no grupo da família, eles estão excluídos, são pessoas excluídas, então eles também não têm a questão do pertencimento, então a gente precisa olhar com um olhar muito empático para essas crianças e para essas famílias. Pode passar, Carol. E aí, pensando no primeiro pilar que a gente está trazendo para vocês, assim, qual é a primeira coisa que a gente precisa olhar dentro do nosso tratamento? Avaliação. Quando a gente avalia, a gente vai identificar quais são os problemas e a gente vai descobrir o porquê que ele está acontecendo e aonde que está acontecendo, né? Então, eu sei que tem gente que às vezes fala assim, eu vou perder tempo com avaliação. Não, cara, avaliação é primordial. Se você não consegue identificar exatamente onde é que é o ponto, você não consegue fazer um bom trabalho. Pode passar. E aí, eu trouxe para vocês, assim, as avaliações que a gente mais usa. Hoje a gente vai falar um pouco mais de GMFM, mas, assim, a gente usa o GMFM, a gente usa a Quality FM, que é uma derivação do GMFM. Tem a Challenger também, que é outra derivação do GMFM, que é para pacientes que são mais funcionais. A Sático, que é a avaliação de tronco. Maravilhosa. Sensacional. A TIMP, a Alberta, o GM, a Heine, que são as avaliações para os bebês menores. Então, assim, para as crianças menores, por exemplo, uma criança de 9 meses, você vai fazer o GMFM, você tem pouca coisa para poder ver lá. Então, assim, geralmente a gente usa as avaliações, essas outras avaliações. A Denver 2, para às vezes que você não tem tanto tempo para poder avaliar esse paciente. O Denver 2 é rápido de conseguir avaliar. E a Bailey também, que é sensacional.
Só estou dando uns exemplos para vocês, tá? Outra coisa que a gente fala aqui, ó, é sobre a avaliação do quadril na paralisia cerebral, né? Então, a gente usa a escala de Melbourne para poder avaliar o quadril. Cuidado com os quadris instáveis na prática clínica. Quantas vezes a gente escuta que foi o fisioterapeuta que luxou o quadril da criança, mas a gente sabe que 95% dos PCs nível 5 vão luxar o quadril em algum momento na vida. E aí, se você não está controlando isso via vigilância de quadril, a culpa é sua. Só que, às vezes, a criança já estava com o quadril luxado ou subluxado, você não fez a solicitação do raio-x, você não soube avaliar esse raio-x, e você acabou levando a culpa de uma coisa que não foi sua. Ou então as pessoas vão falar assim, não fez um bom trabalho porque meu filho luxou o quadril. Dependendo do nível de GMFCS, gente, vai luxar o quadril. E aí, com o protocolo de vigilância, a gente tem como diminuir isso e melhorar a qualidade de vida dos pacientes da gente, porque a gente tem que ser encaminhado para a cirurgia logo e para a gente resolver o problema. E aí, assim, a segunda coisa, traçar objetivo, né? Então, a gente vai avaliar com o que vem das avaliações, a gente consegue traçar os objetivos. E para a gente estabelecer o objetivo, a gente precisa levar em consideração quais são as capacidades funcionais e as limitações funcionais desse paciente, qual é o contexto cultural e ambiental dessa criança e as demandas e as necessidades da criança e da família. Então, a gente vai, com isso, estabelecer os melhores objetivos. Como eu falei, a gente vai conversar com a criança se ela tem condição de falar para você. A gente vai falar com a família. Hoje em dia, quem decide o objetivo não sou eu, terapeuta, sozinho. A gente precisa ver o que a criança quer, a gente precisa ver o que a família quer. A gente precisa tirar essa capa, né, de que é o senhor de tudo, né, de que, porque eu sei o que meu paciente precisa, e não sabe, né, porque a gente precisa olhar aquele paciente de verdade e ver quais são as necessidades dela, né, e assim, com o estabelecimento de objetivos, você consegue ver, olha que criança linda, alinhada, toda bonitinha, é uma criança com, qual que é o nível de GMFCS dele, Clara? 4? Né, toda linda aqui com tala e tudo mais. Então, é super importante traçar, né? Então, assim, quando a gente fala de objetivo, a gente precisa falar de objetivo SMART, né? Então, assim, os objetivos, eles têm que ser específicos, mensuráveis, atingíveis, realísticos e temporais. Porque, assim, muitas vezes, eu dou aula, né? A gente dá aula, a gente fala assim, qual é o objetivo do paciente? O que você quer ganhar com o paciente? Aí o pessoal fala assim, eu quero que ele melhore o controle de tronco. Aí vai um grilinho, cri, cri, cri. Cri, Como cri, cri. você mensura a melhora do controle de tronco? Né? Dá para mensurar? Se você dá para atingir, dependendo do nível? Né? Dependendo do nível desse paciente, a gente vai dizer se ele é atingível, se ele não é. Por exemplo, você pega um paciente nível 5. Você pega um paciente nível 5, e aí você fala assim, qual é o objetivo que você quer com esse paciente nível 5? Eu quero que ele sente sozinho. Paciente nível 5 não tem prognóstico de sentar de forma independente. Então, ele é atingível? Não, ele não é atingível. Ele é realista? Não, ele não é realista. E outra coisa, ele tem que ser temporal. Não adianta botar, eu quero que ele sente... Meu objetivo é que eu quero que meu paciente... Quando? Tem que ter escrito quando, na data X, a gente vai trabalhar tanto tempo, senão as coisas se perdem. Então, é mais um vídeo aí de resultado. Do que é mensurar um tratamento, né, Clara? Tem um item aí, né, o item do GMFM, e o que é antes e depois desse... Gente, isso aí é o alvinho. É o alvinho. Há um bom tempo atrás. Ele é um tempo atrás. Tá? Então, assim, você vê, olha como que eles vão ganhando. Quem diz que na neuropediatria não tem ganho? Claro que tem, gente. Olha só, as crianças evoluem, o moleque está esquiando. Trabalhar bem, né?
a Maioca. Vocês prestem atenção que as filmagens elas estão iguais. Quando a gente fala de pré e pós-teste é igual. Não mete essa de eu filmei o pré, o paciente lá todo largado, não sei o que lá, sem apoio nenhum. Aí no pós-teste você bota um extensor, bota um apoio, bota um teratórax e fala: olha, o pós-teste em pé sozinho. Fala sério, pelo amor de Deus. Tem que ser igual, pelo amor de Deus. Eu quase infarto do coração quando eu vejo aquele pré e pós-teste, que o pré não tem nada a ver com o pós. Outro maravilhoso, precioso. Vocês estão vendo? Com isso, você consegue mensurar, e você pode mensurar várias coisas. O tempo que ele demora para chegar, a quantidade de passo, a qualidade. Quando você tem um filme, você consegue mensurar a qualidade do movimento. Então, a gente precisa ter referência para mostrar o que a gente está fazendo, tá? Quer falar essa parte, Carol? Então, vamos lá. O objetivo... A primeira coisa, eu vou lembrar. Gente, se vocês estão gostando dessa aula, por favor, compartilhe para as pessoas que você acha que vai se beneficiar com isso, com seus colegas de trabalho. Bota lá, pega o link do YouTube, manda para alguém, né, que você goste. E isso é um bom retorno para a gente, para que a gente possa cada vez mais compartilhar conhecimento, e um conhecimento que está aqui, né, de graça aí para vocês, né, com essa oportunidade de a gente estar compartilhando tudo que a gente gosta e que a gente quer, né? E outra coisa também, que é o pessoal do Instagram, quem está ao vivo, vai lá para o link do YouTube, que a gente está fazendo a apresentação. Então, se vocês estão vendo, então é importante aí. O pessoal do Instagram. Então, vamos lá. O objetivo ele tem que ser específico. Não adianta você ficar viajando. Você tem que ver quais são as capacidades funcionais e limitações do paciente hoje, e o que ele está próximo de conseguir fazer. Ele tem que ser muito específico. Então, você vai perguntando, quanto tempo eu tenho para ganhar, né? Quanto tempo que eu tenho para trabalhar com esse paciente? Será que é um intensivo de 1 mês? Será que eu trabalho na APA e eu atendo 2 vezes na semana? Né? Quais são esses itens aqui? O que está mais próximo? Isso aqui é um mapa de itens do GMFM, tá? E ele, como ele fez uma hierarquização das habilidades, você consegue saber exatamente aquilo que é mais fácil e aquilo que é mais difícil dentro da escala. Então, você consegue saber aonde que esse paciente está e quais são as habilidades que eles estão próximos de ganhar, né? Então, qual desses itens... Outra coisa, qual desses itens vai trazer mais mudança significativa de participação? Ele tem um desempenho melhor nessa função com algum tipo de equipamento? Eu posso usar essa habilidade para melhorar a participação dessa criança na comunidade, que é o mais importante que a gente foca. Então, assim, focar em GMFM não é só focar nas capacidades funcionais. Ele é, sim, um parâmetro excelente para ver capacidade funcional, mas ele é riquíssimo para você puxar a meada ali, para saber aonde que ele pode usar essas habilidades e aplicar dentro da vida dele, dentro da comunidade, dentro da participação, tá? Então, assim, por exemplo, dar 10 passos sem apoio e sem órtese. Então, tem que escrever de forma clara, objetiva, detalhada, o que eu quero ganhar. Não adianta simplesmente, eu quero que ele ande sozinho. Tá, você quer que ande como? Quando? Quantos passos? Com apoio, sem apoio, com algum recurso ou não? Dá 30 passos sem apoio e de órtese, algo dentro da capacidade dele, tá? Ele tem que ser mensurável, uma métrica definida, tem que ser clara. Você tem que medir os resultados do seu tratamento. E a partir dessa medição, a gente utiliza o GMFM. E como que a gente utiliza isso? Por valores, por percentual, por quantidade. A ferramenta de GMFM ela é riquíssima para você conseguir isso, tá? Então, dentro dos valores e percentuais e quantidades, eu tenho o percentual de GMFM 88, eu posso cronometrar o tempo de realização, eu posso estabelecer a quantidade de repetições que ele fez, uma nota individual de um determinado item, se eu quero avaliar como pré-teste e pós-teste, um resultado numérico e o percentual realmente do GMFM 66, e eu posso utilizar o software aí do GMFM-R, que é incrível, você consegue realmente ver dentro da capacidade dele quanto que ele melhorou em termos de porcentagem e o que está previsto para a classificação daquela criança e
idade específica. Isso é mensurar o resultado. E assim você consegue comprovar, gente. Então, por exemplo, dentro de uma métrica aqui de GMFM 88, eu tenho o pré-teste e o pós-teste. A, B, C, D. Só que quando eu peço, evoluiu de 27 para 29, de 15 para 21, eu não tenho muita palpabilidade. Mas a partir do momento que eu tenho porcentagem, percentual, e o que significa isso? O que é o percentil dela? Eu consigo mensurar, tá? Então, o que ele fez exatamente? O GMFM 88, eu tinha simplesmente a evolução de porcentagem. Então, evoluiu 5%. Evoluiu 9%, quase 9%, 8% aqui, por exemplo, na dimensão E, que eu tinha as dimensões, né? E aí você percebe que não era muito rico. Porque o quanto que é 5%? Isso é clinicamente significante? Isso é clinicamente significante? E a gente olha que às vezes não. E aí o que foi feito? Foi feito o GMFM 66. E no score do GMFM 66, ele fez exatamente isso. Ele pegou os itens e colocou em hierarquia aquilo que é mais fácil e aquilo que é mais difícil. E aí eu consigo exatamente mensurar o que está próximo da criança conseguir. Eu consigo medir. Então, por exemplo, aqui é a média da criança. E eu consigo ver qual que é a pontuação esperada para ela. Porque eu tenho um banco de dados, né, da Kent Audi, que tem todas as crianças, tem várias crianças ali com paralisia cerebral, em níveis de classificação diferentes. Então, quando eu comparo a minha criança com ela mesma e eu comparo a minha criança com outras crianças com a mesma classificação dela e com a mesma idade. Então, eu consigo um nível de paridade se aquela criança está bem, está, por exemplo, num percentil 10, ou se ela está no percentil 90, que ela está acima. Para quem não sabe o que é percentil, gente, percentil é muito claro. Eu sempre dou esse exemplo. É como você aplicasse uma prova numa turma que tem 100 alunos e você pega a nota mais baixa e a nota mais alta e coloca nota 1, nota 2, nota 3. Se você está na nota 50, quer dizer que você está na média. Se você está na nota 90, quer dizer que você é mais esperto que mais de 90 pessoas. Então, ele fez exatamente isso com o GMFM. E foi uma sacada incrível, porque aí você consegue mensurar, tá vendo? A evolução desse paciente ao longo do tempo. Olha que incrível. Quando ele tinha 5,5, aqui quando estava próximo do 6, aí ele voltou para o seu intensivo ali, né? E aí ele fez mais um intensivo ali, evoluiu mais um pouquinho, e aí com 7, com 8, com 9, e aí a gente tem uma linha aí incrível para mensurar. E a outra referência, por exemplo, é de dentro do intervalo de tempo, o que é esperado para aquela criança ganhar. Num tratamento convencional. Num tratamento convencional, ao longo do tempo, ele é esperado aquele tanto ali. E o GMFM-R, que é esse score, ele faz isso. Quantas vezes mais aquela criança ganhou? Quantas vezes mais? Né? Quantas vezes mais? Qual que é o intervalo que eu tive? Por exemplo, às vezes o esperado para ela não é nem ganhar, é manter. Porque às vezes a tendência da criança é perder a habilidade numa determinada idade. Eu não sei se você sabe isso, mas para frente a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente mensura o desempenho, a distância, andar em linha reta 6 metros sem apoio com órtese, mensurando a quantidade de tempo, 10 passos em apoio com órtese em 1 minuto, sem apoio e sem órtese por 1 minuto. E aí você consegue medir. E a partir disso, do nível de GMFM, você consegue saber se aquele objetivo ele é atingível. Ele não pode ser difícil para acabar gerando frustração, nem fácil demais, porque precisa gerar uma sensação de desafio, e a gente sabe disso, né? Que quando a criança não está afim, que aquilo está muito difícil para ela, ela desanima. E ao mesmo tempo, quando está muito fácil, também ela desanima. Então a gente precisa ter um limiar ali de como trabalhar, né? O que as outras crianças da mesma idade de GMFCS conseguem fazer? Da mesma classificação funcional. E aí a gente utiliza o mapa de itens, como eu falei aí. Quer explicar essa parte, Clara? Então, a gente, quando fala da questão do atingível, é isso. Conforme você vai olhando o mapa de itens, você vai olhar aqui, por exemplo, se você tem uma criança que está com uma pontuação que ela só zera aqui um monte de coisa, essa parte que vocês estão vendo, onde ela está conseguindo alcançar resultado,
está mais próximo dela conseguir. Às vezes, os outros itens que estão muito distantes, pode passar mais uma, porque eu acho que vai aparecer o negócio aqui. Essas funções que são muito altas, que estão aqui, às vezes elas não são esperadas para essa criança. Então, a gente consegue, com o mapa de itens, entender o que está mais próximo e o que está distante dessa criança conseguir alcançar. Pode passar. E é fantástico, porque ele é um guia para você poder botar o objetivo. Porque, às vezes, vocês pulam de um objetivo pequeno para um objetivo gigantesco. E aí a intenção não é essa, é você conseguir ir. Se você está seguindo o mapa de itens, você sabe o que é esperado dele conseguir ganhar depois. E aí você tem o item mais difícil. Então, ele tem esse mapa de itens por dificuldade que você sabe qual é a próxima função que ele deveria ganhar. Agora, qual é a próxima função que ele deveria ganhar? E não sair, às vezes, de um objetivo daqui para um objetivo lá em cima que você não vai conseguir alcançar, que você vai demorar muito tempo. Então, a gente tem as trajetórias longitudinais do GMFM, que eles sabem que, assim, o GMFCS ele já foi feito, já tem uns 20 anos, né? Então, eles viam que os pacientes nível 3, 4 e 5, a partir de uma certa idade, na verdade, era esperado que eles começassem a ter perda motora e não ganho mais. E os pacientes nível 1 e 2, que chegassem numa idade que eles estabilizassem. Hoje, com os protocolos intensivos e com os recursos novos que a gente sabe que não necessariamente essa curva vai decair. Com certeza, essa curva aí foi feita de mais de 20, 30 anos atrás, né? O que será? Não tinha tratamento intensivo. E agora eu tenho certeza que a gente já tem evoluído e colocado outros tipos de trajetória, né? Então, e aí a gente consegue olhar e dizer assim, olha, é esperado que nessa fase ele já não tenha tanto ganho, ou que era esperado que ele estivesse perdendo e que ele está ganhando. Então, às vezes, só do paciente manter aquilo ali, ele já está ganhando. Não, e é incrível, né, Clara? Porque aqui, exatamente nesse mapa, a gente vê, por exemplo, o pico de habilidade que ele consegue alcançar. Então, por exemplo, a gente vê que 1 e 2, ó, o pico é mais para frente. Quando a gente vê as crianças mais graves, olha, com 7, com 8 anos, olha o nível 5, onde que ele consegue alcançar o platô, gente, dele. É muito rápido, sabe? Por isso que a gente tem que entender essas curvas e ver essa grande sacada do GMFM e do GMFCS. Entender isso. Todo fisioterapeuta que trabalha com neuropediatria tem que saber isso, gente. Tem que saber de cor e salteado. Com certeza. E aí tem o GMFCS, tá vendo? Eu sempre falo pro pessoal, gente, pega o GMFCS e vai ler qual é a idade do seu paciente e qual é o nível de GMFCS. E vai olhar, você pode validar se o objetivo que você colocou, ele está dentro do que é esperado para essa criança dentro dessa idade. Ou se está muito difícil, ou se está muito fácil, tá? E aí a gente tem que ver se o objetivo que a gente colocou, ele também é relevante, e aí ele precisa ser relevante para mim, terapeuta, sim, mas para o paciente e para a família. Não adianta ser relevante só para mim, ou só para o paciente, ou só para a família. Tem que ser um ciclo. Aqui, ó, só falar, a Maria Alice aqui, ó, escreveu, foi um divisor de águas conhecer e usar o GMFM, o curso de vocês é perfeito. Obrigada, Alice, você é maravilhosa, é isso mesmo. É um divisor mesmo. É conhecimento, gente, conhecimento liberta, né? A mente expande e acabou. E aí a gente tem que pensar assim, pensando na relevância, como eu falei, ele tem que ser importante para a família e para o paciente. A gente tem que saber quais são os desejos e as necessidades. Tem que melhorar a capacitação a participação, na verdade, desse paciente na CIF, trazer um impacto positivo. E aqui, aí, gente, né? Só para a gente falar um pouquinho de artigo, eu adoro um artigo, né, Clara? Porque que é importante focar no contexto familiar e na meta dos pais. Ó, o apelido que a Clara me deu, oráculo, meu Deus. Adoro um artigo. Adoro. E aí, quem não gosta, né, gente? Tem que ter, tem que estudar. E por que é importante focar? Tem 2 estudos que focam exatamente nisso. Ele fez um estudo randomizado, esse LOW de 2011, com as crianças que receberam um treino meta direcionado para a função
tá? E o outro simplesmente com aqueles objetivaram melhora de padrão de movimento. Então, por exemplo, o que eles disseram? O que ele realmente dividiu? Dividiu praticamente em 2 grupos e colocou assim: aqueles terapeutas que focaram no padrão de movimento, por exemplo, a qualidade do controle de tronco, a melhora do controle de cervical, eles não foram tão eficazes quando você foca o seu tratamento no alcance, em coisas funcionais. Então, assim, por isso que a gente fala, o objetivo ele tem que ser funcional. Por isso que tá. E por que é importante focar no contexto da família e da meta dos pais? Porque teve um outro estudo do Cattler, de 2010, que ele randomizou justamente e ele separou. Ele separou os terapeutas que olhavam aquela criança e olhava aquele pai, olhava a queixa daquela criança, a necessidade, trazia essa queixa para o tratamento e olhava aqueles terapeutas que olham o nariz em pé e falavam, não, precisa melhorar a qualidade, o controle de marcha de tal, a dorsiflexão do pé na marcha. E aí eles escolhiam, os terapeutas escolhiam. E aí, quando você comparou um com o outro, aquele que focou no contexto familiar e no objetivo da criança, na queixa da família, foi muito melhor. E é claro, tem que ser melhor mesmo, entendeu? Por isso que a gente tem que focar na função, tá? E a gente tem que pensar também na verdade, numa visão mais sistêmica, né? A gente não pode pensar só no objetivo da físio, da TO. A gente precisa pensar no objetivo macro do paciente e como cada um da equipe vai vir atrás desse objetivo macro. Então, assim, a gente escolhe um objetivo e como é que a físio melhora esse objetivo, como é que a TO melhora esse objetivo, como é que a fono melhora esse objetivo. Não adianta cada um dar tiro para cada lado. É o que eu sempre falo. Não adianta a fono trabalhar alimentação, a TO trabalhar pentear o cabelo, a físio trabalhar subir escada, a psicologia trabalhar, sei lá, o quê. E cada um está olhando para um canto diferente. A gente estabelece um objetivo macro e como cada especialidade pode ajudar dentro daquilo ali. Senão, fica muito mais difícil, gente. E outra, a questão do temporal, né? Que os objetivos eles precisam ter tempo e prazo para ser alcançado. Se a gente bota, vocês sabem aquelas metas de começo do ano? Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Quando? Como? Como? Todo ano vira a mesma coisa, porque se você não coloca, estabelece o tempo específico para aquilo, aquilo se perde. Pode ir lá, Carol. Pode passar. E aí a gente estabelece o objetivo de curto, médio e longo prazo, e aí a gente tem o processo terapêutico fechado, né? Que é avaliar, definir o objetivo, traçar o plano de tratamento específico, executar o plano e reavaliar. A gente vai falar de mais coisa aqui. O planejar. O planejar é planejar o plano de tratamento. Se você não planeja o que você vai fazer, e cada dia você olha para a cara do paciente e você fala assim, hoje eu vou fazer coisa X. Hoje eu vou fazer coisa Y. Acho que hoje vou trabalhar. Gente, precisa ter planejamento. Porque para alcançar alguma coisa, você precisa entender quais são os componentes de movimento necessários para aquela função que o paciente não tem e que você vai precisar treinar de forma repetir, né? E de forma repetida, porque se cada hora você foca e fica tirando para cada um lado, você não alcança nada. Então tem que ser repetido, gente. Então, por mais que sejam obrigações dos conselhos, a maioria das pessoas não monta o plano de tratamento para o paciente. Então, precisa montar o plano de tratamento, ele precisa ser específico para a função que você quer trabalhar, e isso precisa ser sedimentado, você precisa ir lá. A gente sabe que os pacientes eles têm várias questões, mas se você não focar em um objetivo específico por vez, você não ganha nada. Então, hoje eu vou trabalhar controle de tronco, amanhã eu trabalho controle de cabeça, amanhã eu trabalho marcha, amanhã eu trabalho a mobilidade da minha mão. Você não ganha nada, tá? Então, precisa trabalhar uma coisa específica por vez. E aí, para esse plano de tratamento, a gente precisa criar um plano de ação, que é o que você vai fazer para alcançar esse objetivo. E aí você vai utilizar as técnicas e os recursos que você tem disponível e
uma coisa que é super importante é entender que a técnica ela tem que se adequar à criança e não a criança se adequar à técnica. Não é porque eu trabalho só com técnica A, chega um paciente para mim que ele tem que se adequar dentro da técnica A. Às vezes, aquela técnica não é a mais adequada para essa criança dentro daquele momento. Não é. Às vezes a criança não adapta. Não E adapta. se você consegue perceber que não é, manda para outro profissional, gente. As crianças não são nossas, tá? As crianças são das famílias. E é nossa responsabilidade entregar o melhor para elas. E às vezes eu não sou o melhor para ela. E se você retém esse paciente com você, mesmo sabendo que você não pode dar o melhor para essa criança, você assume a responsabilidade do que você vai estar fazendo com essa criança. E isso é muito sério, porque você pode deixar de dar possibilidades para essa criança por um egoísmo seu como terapeuta, porque eu tenho que ficar aqui com essa criança, porque eu não posso dizer que eu não sei. Lembra das 4 necessidades básicas do ser humano? Uma é errar. E assim, tudo bem, às vezes você tenta, você não consegue, você fala assim, cara, errei aqui, mas beleza, eu não consigo, não dou conta, vou dar para alguém. Então, assim, a gente não trabalha, sei lá, vendendo produto. A gente trabalha com gente, a gente trabalha com criança. Então, responsabilidade de entender que esse paciente eu não dou conta. Quem vai dar conta dessa criança? E é bem aquela metáfora, né, Clara? Quando você tem... O meu marido, gente, é um louco por plantas, tá? Eu falo que eu moro numa cobertura que eu moro num apartamento e a cobertura é um galpão de planta. Porque eu não consigo nem mais fazer churrasco lá em toda planta que tem. E aí, quando tem uma planta doente, alguma coisa assim, ele não muda a planta, né? Ele muda o ambiente para aquela planta melhorar. Eu tiro aquela planta, coloco no sol, ou eu mudo a terra, eu nutro a terra de alguma forma para que ela floresça. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que olhar as crianças. Elas não têm que se adaptar a gente, é o meio que tem que se adaptar a ela. Então, para que ela floresça, para que ela tenha as potencialidades dela. Exatamente. E aí, a terceira, volta 1, Carol, que você passou 2. O quarto pilar é a execução. Então, executar as técnicas e os recursos. Não, na verdade já foi, na verdade está repetido, né? Só tem os 3 mesmo, e entender isso. Cada técnica que é importante. Exatamente, mas passa mais um aí. Aí aqui são várias técnicas, né? Que a gente tem aqui o DMI, aqui a gente tem a plataforma vibratória intensiva do TheraSuite, aqui uma outra abordagem de intensivo, então, abordando vários profissionais, né? E aí, assim, lembrar que a aprendizagem precisa de repetição. Então, assim, tem uma tirinha aqui, minha vida está sempre se repetindo, Mauro. Parece que ando em círculos e volto sempre para o mesmo lugar. Grandes astros passam por isso. Tipo quais? Planetas, por exemplo. E aí, assim, a gente precisa pensar nessa questão de repetição, né? Sejam consistentes no trabalho de vocês. Não precisa repetir. E não desistir, né, Clara? Não desistir, porque quando a gente começa e desiste, gente, tem que ser constante, constância, consistência, persistência. É assim que a gente consegue tudo nessa vida. E dentro da área de administração, né, de gestão, de liderança, uma coisa que se fala muito assim, quem alcança, quem chega mais longe não é, às vezes, o cara que é o mais inteligente, que era o que tinha as melhores notas, que talvez tenha tido a melhor educação. Geralmente, quem progride mais é quem não desiste, né? É o cara que é persistente, que ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta. E se você está muito cansado, não desiste. Para, descansa e começa e volta. Não larga tudo para começar de novo. Não, e cada vez que você você erra, você está aprendendo. Que aí você vai tentar Olha como uma pessoa que erra também é sortudo. Que ela vai tentar uma coisa nova que ela não tentou ainda. Então, é o nível de experiência que tem, né? Então, é isso, né?
todo milionário faliu pelo menos 4 vezes. Com certeza. Então, assim, ó, o quinto passo, checar, né? Então, a gente precisa checar tanto o plano de tratamento que você planejou, quanto depois o resultado. Então, não adianta você montar o plano de tratamento e executar ele e não fazer as mudanças nas coisas que não deram certo. Você vai analisar tudo que foi planejado, executar o que foi viável, e aí, se o resultado que você teve com aquele planejamento, ele foi o resultado esperado, ótimo, deu certo, você vai padronizar o processo, ou seja, você vai fazer a repetição daquilo ali até o tempo que você estabeleceu para alcançar o objetivo. Não deu certo, você vai ter que olhar o que precisa ser mudado, fazer as alterações para que aquilo funcione, tá? Pois é, a Roseli está falando aqui, ó, trabalhar com temas norteadores integrado com todas as terapias usando a ludicidade, com certeza, não adianta. Trabalhar com motivação é o ideal, gente, né? Essa história de ficar trabalhando com coisa chata, não dá não, gente. Ó, o cérebro, ele não expande, ele não capta sinapse. A gente sabe que quando a gente utiliza um trabalho que é motivacional, que é lúdico, em que a criança engaja, a aprendizagem ela é muito mais rápido, porque as conexões são muito maiores, né? E quanto mais você conecta, mais forte fica aquele padrão ali, motor, né? Em termos de neurociência. Isso, então a gente vai reavaliar o plano de tratamento e a gente chegou no final daqueles 3 meses, vamos dizer assim, que você estabeleceu lá para ganhar o seu objetivo. Aí você vai fazer a reavaliação do seu paciente. E aí você vai ver, esse paciente... Calma aí, volta aí, Carol. Desculpa. Você vai ver, o objetivo foi alcançado? Se o objetivo foi alcançado, ótimo, vamos lá, vamos traçar um objetivo novo, vamos festejar o objetivo que foi alcançado. O objetivo não foi alcançado, aí você precisa olhar, será que o objetivo que eu estabeleci ele foi adequado? Será que o plano de tratamento que eu fiz ele foi inadequado? Se teve alguma questão externa, o paciente ficou doente, teve muita falta, teve alguma questão externa que não deixou que você alcançasse seu objetivo, e aí você vai olhar, analisar, para que você possa, entendendo o que aconteceu, na hora de você montar o novo objetivo, ou o plano de tratamento, você saber o que deu errado já. E aí você tem parâmetro para entender o que está acontecendo, tá? Não, e é imprescindível, né, Clara? Tudo na nossa vida é assim, a gente tem que parar e olhar e pensar e ver para onde você está indo. Sabe, é igual, eu não sei se vocês já fizeram corrida de orientação, mas no Exército tem muito. A gente tem a bússola. Se você ficar correndo que nem um maluco e não parar, olhar o seu mapa de cima e olhar qual que é o próximo ponto e orientação, você não consegue. Você fica correndo em círculo, você anda muito mais. Então, assim, sejam estratégicos. A calma é importante. Você para, olha, pensa, reflete, analisa e vai. Né? Então, assim, às vezes a gente é muito ansioso e vai para não, porque tem que trabalhar, porque tem que ralar, porque tem que ir para o próximo objetivo. É importante essa pausa, né? E aí, o sexto pilar é compartilhar. Gente, compartilhar, você pode fazer isso tudo lindo, maravilhoso e tudo. E se você não dá esse feedback para a família, se você não dá esse feedback para os médicos, se você não dá esse feedback para a equipe... Não sabe dar o feedback também, que é mega importante, não sabe construir um relatório bom em que o médico olha e fala, poxa, essa menina sabe o que está fazendo, sabe? Uhum. Se a gente não compartilhar isso de uma forma que as pessoas consigam enxergar o que a gente fez e o que você ganhou, como é que foi todo o processo, a gente também perde, porque você não consegue enxergar quais foram os ganhos. E aí foi como a gente falou lá no começo, às vezes não é nem que você não ganhou, às vezes você não sabe como demonstrar esse resultado. Aconteceu comigo. Uhum. Então, assim, precisa dar esse feedback para a família, precisa celebrar essa conquista, precisa, se não conseguiu alcançar, dá um feedback também de que não conseguiu alcançar, o que será que aconteceu? A família fez a parte dela, você fez a sua,
o que aconteceu, o que teve de ruptura nesse processo para que a coisa não acontecesse. Não, e tem que ver também as condições e as limitações, né? As potencialidades e as limitações daquela família, né, Clara? Para que a gente não possa ser mais um peso, sabe? E a gente fica pensando muito nisso, né? Ah, porque não, porque essa família não engaja, porque essa família não faz o exercício que eu quero, porque essa família. E aí a gente tem que acolher e abraçar e ver aquilo que é possível de ser feito, sabe? Eu acho que é mega importante para a gente não ser mais um peso, a gente tem que ser um caminho de alívio ali e de esperança, não um peso, né? Isso é super importante a gente dizer. E aí, assim, lembre-se de sempre de se lembrar, de nunca, jamais esquecer do porquê você faz o que você faz. Então, entregue seu melhor, a gente está ali pelas crianças, a gente está ali pelas famílias. Então, deem o melhor de vocês, gente, por favor. Você não gosta de fazer isso aqui, vai trabalhar com outra coisa, mas não fica na neuropediatria, não, porque me dá agonia. Não gosta disso aqui, não, vai fazer outra coisa. Não, e aqui a gente tá ali, igual eu falo assim, pra gente é muito fácil, sabe? Escovar o dente, andar de bicicleta. Para essas crianças, não. Coisas simples pra gente são realmente sonhos para ela, né? É realmente, pô, o que é uma criança escovar o dente sozinho ou trocar de roupa? O que aquilo vai melhorar em termos de autoestima para aquela criança? Então, assim, realmente é repensar e dizer o porquê que você faz o que você faz, né? E para realmente entregar o melhor como equipe, como pessoa, né? A gente não pode separar o profissional do pessoal. Você tem que saber qual que é o propósito da sua vida, porque que você acorda todos os dias de manhã cedo, né? Isso que é mega importante. E a gente precisa de mais tempo, né, Clara? A Dani tá aqui, ó. Dani, essa frase eu usei para a Dani, né, Dani? Eu falei, Dani, calma, eu sei que você tá cansada, mas tem jeito. Calma, descansa, a gente vai dar certo. Vai dar certo. Né, Dani? Exatamente. É verdade. A gente precisa de mais tempo. Tem muita coisa para falar, mas assim, a gente queria dar uma palhinha para vocês, assim, de explicar um pouco de como que a gente trabalha. E aí, assim, de trazer para vocês que a gente gostaria muito de abrir um ano depois, muito a pedidos. A Dani está aqui, porque a Dani estava no nosso vídeo. Abre o curso de novo, pelo amor de Deus, abre o curso de novo, pelo amor de Deus. Um monte de gente mandando mensagem para a gente, abre o curso de novo, pelo amor de Deus. E aí a gente está abrindo o curso de novo, tudo dominando GMFM e GMFCS. A gente montou esse curso com muito carinho, com uma metodologia nova, fácil, simples de vocês acessarem, tá? Com um método comprovado. A gente entrega sempre muito mais. Muito mais. Tanto que esse curso começou com 20 horas, terminou com 30, 40, né, cara? Exatamente. As loucas que, tipo assim, não, a gente precisa entregar mais isso, a gente precisa entregar mais aquilo, a gente precisa entregar mais aquilo outro. E, assim, quais são os benefícios de fazer esse curso? Você vai aprender a classificar e entender o prognóstico do paciente, como eu falei várias vezes aqui para vocês. Conseguir alinhar melhor as expectativas versus a realidade das famílias, auxiliando eles a abordar os assuntos com as necessidades de adaptação da casa, da equipe, conseguir engajar mais a família, porque assim eu fico muito angustiada quando as pessoas falam, porque a família não faz. Gente, vocês entendem o que está acontecendo com essa família? Não, Gabi, não vai ser presencial, ele é online, gravado, os módulos são online, gravados, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Quantas vezes vocês quiserem. Ele fica liberado por 1 ano. E esse é um diferencial importantíssimo, porque você pode voltar e rever todas as vezes, que era uma dificuldade que a gente tinha, né, Clara, no início, assim, de você pegar o curso e você fala, nossa, mas como que era mesmo? E aí, cara, a gente sabe que quando a gente faz um curso que a gente só escuta e pouco pratica, que geralmente é o que acontece na maioria desses cursos, né, de GMFM até presencial, você pouco pratica, então você esquece, o cérebro ele absorve 10%, não sei se você sabe disso, absorve 10%. Então, se você tem a possibilidade de ver, rever, praticar e voltar, absorve muito mais, né? Aprende muito mais. Então, assim, vocês vão aprender
vocês vão ficar muito mais seguros, gente, em conversar com as famílias, em falar com os médicos. Porque a partir do momento que você tem um relatório que foi feito todo em cima do GMFM e do GMFCS, é muito mais fácil. Quantos pacientes eu ganhei, quantos médicos eu ganhei por causa dos relatórios usando o GMFM e GMFCS, tá? Vocês vão aprender a mensurar de forma sistemática os resultados das terapias de vocês, comprovando que o tratamento realmente está sendo efetivo. Vocês vão conseguir ajustar o plano de tratamento, serem mais assertivos, tá? Vocês vão ter capacidade de se autoavaliar, de avaliar se as técnicas e recursos que vocês estão usando, elas são as mais adequadas ou não. Tudo isso com a mensuração você consegue fazer. Reconhecimento, né, Clara? Essa é a palavra. Com certeza. E, assim, outra coisa é usar a linguagem universal, que vai trazer muito mais autoridade para vocês junto aos médicos. A gente sabe que a área médica ela tem uma rixa, vamos dizer assim, com a equipe da reabilitação. Então, é conseguir falar de igual para igual. E quantas vezes hoje em dia sou eu, fisioterapeuta, dizendo, olha, médico, isso aqui que você está falando já passou, já está desatualizado, tem coisa nova. Mas, assim, falando de uma forma tranquila. Com certeza. E a gente lida com os pacientes dia a dia, né, Clara? Então, assim, querendo ou não, a gente conhece o paciente muito mais, a família, as questões e tudo, do que o médico que às vezes vê uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então, assim, é uma troca justa, né? Eles têm várias coisas, mas a gente também tem, a gente leva, né? Por exemplo, principalmente as questões do quadril, tem muito médico ortopedista que nunca ouviu falar em vigilância do quadril, e você vira e fala, não, mas não é assim e tudo, por que é assim? Então, é importantíssima essa troca e essa autoridade, essa confiança que você tem em realmente mostrar os seus resultados. A questão da vigilância do quadril, às vezes eu escuto umas coisas e eu falo assim, não, então faz o seguinte, troca de médico, porque você não vai fazer assim. Troca de médico, porque não é mais assim que funciona, não. Passa aí, Carol. Ou então vira ver aquele raio-x, né, Clara? Não, o quadril dele tá bom. Aí quando vem para você, meu Deus, troca de médico. Tá bom para ir para cirurgia. E aí, assim, a gente pergunta para vocês, como que vocês querem alcançar os objetivos de vocês, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da trajetória do curso, né? A gente tem o início, o curso são 5 semanas, 5 módulos, cada módulo aí uma vez por semana, tá? O primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho de teoria, o segundo, o curso inteiro são 30 horas e eu vou tentar destrinchar um pouquinho aí. No primeiro módulo, gente, a gente fala um pouquinho de teoria, a gente dá toda essa base teórica, tem uma aula de PC sensacional, né? Tem uma aula de como você mensura os seus objetivos também, traça os seus objetivos. Então, a gente dá toda aquela base, inclusive na primeira aula em si, a gente dá também uma palhinha sobre a CIF e a classificação. Gente, esse curso ele é muito completo, sabe? Muito completo, porque a gente não faz. No segundo, você já vai ver as ferramentas e já vai ter contato com a ferramenta ali para fazer, né? No terceiro, a gente vai ter vídeos de crianças típicas, de crianças atípicas, vídeo para tudo quanto é coisa. No quarto, a gente já fala sobre interpretação de dados, de resultados, né? E no quinto, como você mensura os seus resultados. E no quinto, a gente faz algumas discussões de estudo de caso e a gente faz também alguns erros e coloca várias questões. Então, assim, o curso ele é muito, muito, muito completo. Tanto que ele é 30 horas. Então, você não sai desse curso assim, quem fez o curso aí, gente, fala, a Maria Alice mesmo falou que foi um divisor de águas para ela. A gente tem vários depoimentos. Gente, eu vou contar para vocês, porque não está nesse slide, mas eu vou contar para vocês que a gente tem uma aprovação, a nossa classificação, a gente coloca lá, você achou ruim, regular, bom, muito bom e ótimo. A gente tem 98% das pessoas falando que foi muito bom e excelente, entendeu? Então, assim, e com uma minoria de muito bom. Então, assim, excelente para mais de 80%. Então,
Então, assim, não é um curso qualquer, é um curso muito diferenciado. E a gente entrega desses cursos, são em módulos gravados, via plataforma Zoom. Além de tudo, a gente tem aulas ao vivo ali de tira dúvida. Então, o primeiro módulo começa já no dia 30 de setembro. E assim por diante, cada semana a gente entrega um módulo diferente. Então, assim, você vai ter contato com várias crianças de nível de MFCS, com várias crianças, com várias idades diferentes, né? E a última aula é sensacional, é uma aula ao vivo no módulo 5, né? Que é uma surpresa aí que a gente fez, que é um diferencial, porque nenhum curso tem, tá? E a gente tem aulas de tira dúvidas também. Então, na verdade, nada mais que são mentorias ali toda semana que você tem para tirar suas dúvidas, para rever, você tem esse acesso para assistir essas aulas por 12 meses, tá? Então, aqui, ó, tá aqui mais destrinchado e melhorzinho aí. Os módulos são na via da plataforma Hotmart, que é uma das melhores plataformas hoje em dia para ter essas aulas. Então, a gente responde e tudo mais, né? A gente dá esse acompanhamento aí para vocês. Então, assim, durante todo esse processo, vocês podem perguntar para a gente o que vocês quiserem. Tem várias pessoas que mandam e tudo. O que você acha e tal? Então, assim, a gente tem uma troca muito legal nas aulas de tira dúvida, nas aulas ao vivo. Então, quem não puder participar dessas aulas ao vivo, não tem problema. Ela vai ficar gravada. Inclusive, as outras aulas anteriores aí, a gente deixa também lá gravado para quem quiser. E o acesso para assistir essas aulas é por 1 ano. Tá? E na carreira profissional é isso, gente. O que as pessoas enxergam é 25%, né? E o que a gente trabalha é 75%. Então, para enxergar, a gente vai e escala. E é isso que você tem que perceber, sabe? Então, é para um bom trabalho, para as pessoas enxergarem ali. E no presencial, né, Clara, como que era esse curso? Porque então, o curso era presencial, depois que a gente teve todas as questões da pandemia, a gente passou ele para online. O curso presencial, ele era de 16 horas, era aqui no Rio, você precisava gastar dinheiro com passagem de avião, hospedagem, alimentação. Tá certo que tinha aqui, né, Rio de Janeiro, praia, galera, mas com o curso online, a gente conseguiu chegar em alunos do Acre, Amapá, Rondônia, o que deixou a gente muito feliz. Não, o curso em si, tem uma carga teórica bastante grande, né, Clara? Então, assim, às vezes fica inviável, sabe? E aí, como é um curso, né? E às vezes você vê a parte teórica uma vez só, né? 16 horas a gente consegue entregar no final de semana. A carga horária que a gente montou online de 30 horas, a gente não teria como montar ele nesse formato, ele ficaria muito mais caro. Então, assim... Não, esse curso de 16 horas, que a gente já fez 3 cursos presenciais, eu já fiz 3 cursos de MFM presenciais, gente, nunca entregava tudo, sempre faltava alguma coisa. Então, assim, a parte que era a parte mais importante, que era de interpretação, de execução, de você ir lá olhar cada paciente, você mensurar, traçar o score, não tinha. Então, cada curso que eu passava, eu falava, gente, é isso? Sabe assim, aquela parece que insegurança mesmo que tem. Aí eu falei, não, Clara, vamos montar um curso direito. Não é possível. Então, assim, o curso presencial em 2018, ele estava em 1.400. O online, agora, em 2022, ele está saindo passa aí, 30 horas, tá? O curso passou de 16 para 30 horas, com 5 bônus que a gente dá. A gente tem o bônus do teste de aprendizagem, a gente vai passar para vocês, logo assim que o pessoal comprar o curso e já acessar a plataforma Hotmart, já consegue fazer o teste de aprendizagem, que é um teste que vai dizer qual é o melhor, como é que você aprende melhor. Com essa informação, você consegue entender se você aprende melhor ouvindo, se você aprende melhor lendo, se você aprende melhor se movimentando ou botando a mão na massa. E aí, com isso, você tem uma possibilidade de usar esse conhecimento, esse autoconhecimento seu, tanto para esse curso, quanto para qualquer coisa na sua vida que você for estudar. Além do teste de aprendizagem, você também vai receber de bônus
Teste de aprendizagem. Um arquivo, tá? Com o tapete de marcação. A gente montou um PDF com as marcações todas do teste, porque eu ficava com a fita crepe no chão, e marca a fita crepe para cá, marca a fita crepe para lá, e era um pé no saco, a verdade é essa, para poder fazer essas marcações. Então, a gente desenvolveu um tapete, já com todas as marcações, vocês vão receber esse arquivo, e aí vocês mandam plotar na cidade de vocês, tá? Outra coisa que vocês vão ganhar de bônus é o passo a passo de como instalar o Gemai 2, porque muita gente tem muita dificuldade de instalar o Gemai, o pessoal não consegue instalar o Gemai, mas vocês vão ter um vídeo de bônus de como você vai baixar esse Gemai no computador de vocês. Outro bônus que vocês vão receber é um compilado de artigos traduzidos. Então, a gente sabe que muita gente não fala inglês, então a gente já vai entregar para vocês um compilado de artigos de paralisia cerebral, sobre coisas de GMFM, GMFCS, traduzidos. Então, olha como a gente está boazinha, a gente já está entregando até traduzido. E um e-book, na verdade, está a aula bônus aí, porque ele não corrigiu, mas a gente vai entregar para vocês um e-book de como elaborar relatórios após intervenção, tá? E a importância de elaborar um relatório, como a gente já falou, né? Eu até comentei com a Clara que esses dias mesmo eu recebi a ligação de um neuropediatra daqui de Belo Horizonte, ligou no meu telefone e falou assim: nossa, eu queria, né, te agradecer e tudo. Nossa, eu olhei seu relatório, impressionante os resultados que você tem com essa criança e tudo mais. Então, assim, gente, olha que prestígio. Não tem dinheiro que pague. Você recebeu o telefonema de alguém, né, de uma pessoa, de um neuropediatra, nunca me viu, só me conhece pelo relatório que enviou e pelo relato da família, pelo resultado. Então, assim, não tem preço que pague. Então, assim, pensando em valor, passa aí, Carol. Vamos lá, gente. O curso do GMFM de 16 horas custava R$ 1.400. A gente está, na verdade, aqui está como 4 horas a mais, mas, na verdade, são... Nossa, muitas horas. A gente entrega 30 horas a mais, né? 14 horas a mais, então não é nem esse valor aí. Já teria muito mais preço. O teste de aprendizagem, ele custa em torno de R$200 se alguém for aplicar em você. O tapete de marcação, mais uns R$300. O tutorial do vídeo do Gemai, eu paguei para o técnico vir instalar no meu computador, isso há uns 3 anos atrás, R$150 para o cara instalar. Então, é o dinheiro que você pagaria para o técnico, que você não vai gastar. O compilado de artigos traduzidos, mais esse e-book sobre como elaborar o relatório. Tudo isso, se você fosse colocar aí na ponta do lápis, daria mais do que R$3.000, tá? Se psicomotricista fazer, pode sim. É super legal também, tá? Só que isso não vai ser o valor que vocês vão pagar, tá? Aqui, ó, só o curso presencial, né, que é 1.400 de 16 horas, não é o preço que vai pagar. Então, assim, tem os 5 bônus, mais essas 14 horas extra, também daria em torno de R$ 1.627, e não é o preço que vocês vão pagar, né? Então, o presencial, que era 1.400, entregava 16 horas e tudo mais. No online, gente, né, com mais todos esses bônus aí, 5 bônus, né, então no online em 2022, né, que poderia ser aí mais de R$3.000, a gente está, né, são 12 parcelas de R$ 129,74, ou à vista R$ 1.300. E outra coisa, se em 15 dias você achar que esse curso não é para você, não tem problema. A gente devolve o seu dinheiro sem nenhuma objeção. É só enviar um e-mail para a gente solicitar o estorno, tá? Então, assim, você olha... Então, a garantia é 100% garantia. Gente, o risco é mínimo, porque você vai ter acesso a um conteúdo e você, não é para mim e tal, e tudo. Mas, então, aí agora, gente, é o poder da decisão. Você decide, tá? Se você quer continuar como você está hoje, né?
se você quer procurar passar pelas mesmas experiências e perrengues do que é sair dessa encruzilhada, né? Todas as experiências que a gente passou, dos pacientes que a gente atendeu, tentar compreender e utilizar o GMFM e o GMFCS sozinho, fazer cursos aleatoriamente aí, ou você pode aproveitar essa oportunidade, né, de aceitar esse nosso desafio junto com a gente nessas 5 semanas e aprender tudo que pode com a gente aí. E quem sabe, quem tem contato com o nosso conteúdo sabe que é muito bom, tá? Toda semana, na terça-feira, a gente tem um Atualiza EH, tá lá no canal do YouTube. Então, vocês podem ver que são aulas de excelente qualidade. E, gente, sucesso é decisão. Uma coisa que eu aprendi lá no Exército é que sucesso é decisão. Quando você decide, né, entregar e arriscar, né, aí você tem sucesso. Olha, a última vez que a gente abriu esse curso tem mais de 1 ano. Então, a gente está abrindo ele agora, a gente não sabe quando a gente vai abrir ele de novo. Não. Só que a gente enlouqueceu total e acho que é para obrigar a gente a abrir logo o outro curso. A gente tem o outro curso que vocês sabem que é o da vigilância de quadril, que é o Dominando o Quadril na Paralisia Cerebral. E aí a gente resolveu fazer o seguinte, hoje, para quem comprar o curso do Dominando o Quadril, ele está por R$ 1.400. Gente, só quem aqui no YouTube fez o curso Dominando? A Dani está aqui e fez, gente. Dani, pelo amor de Deus, escreve o que é esse curso. Gente, esse curso é maravilhoso. É o nosso xodó, né, Clara? Ele é muito maravilhoso. É um curso maravilhoso, que vai ensinar toda essa parte de vigilância de quadril, o que você precisa olhar, como é que precisa tirar raio-x. E a parte de biomecânica, gente, aquilo que a gente aprendeu em cursos de 10 anos, 11 anos que a gente está aprendendo ali com a Billy, a gente passa um pouco tudo e de uma maneira muito fácil, muito maravilhosa. Então, assim, ó, a Jerusa está aqui, eu fiz, é maravilhoso. Não é rasgação de seda, gente, não é. O curso é maravilhoso. Então, ó, hoje também, só até meia-noite não, 11h59, a gente vai fazer um combo, tá? Do curso do Dominando o Quadril, mais o Dominando o GMFM, o GMFCS, pelo valor de... R$ 2.498. O combo já sai por R$ 2.498. Então, gente... E além de tudo, né, claro, tem mais um bônus. Porque quem levar o combo vai ter quanto tempo? Vai ter 2 anos de acesso ao curso. Verdade. Então, assim, quem fechar o combo, em vez de 12 meses de acesso ao curso do quadril e ao curso do GMFM, vai ter 2 anos de acesso, tá? Então, quem comprar o curso no combo vai poder ter 2 anos. O link para fazer a compra... Ô, Mariana, pelo amor de Deus, onde é que está o link? Já põe aí o link, gente. E a gente está falando do primeiro módulo do quadril. Eu acho que está aí embaixo no YouTube, eu acho que vocês... Aqui, ó, cursoespaçohabilitar.com, dominando/GMFM. Tá aí, ó, tá no descritivo de vocês, tem o link para compra do curso. O curso do quadril, ele vai começar dia 15 de novembro, primeiro módulo, mesmo esquema, tá? A parte teórica gravada e as aulas de tira dúvida. Aí a gente não contou, para quem não sabe, que o curso do Dominando o Quadril na Paralisia Cerebral, ele é comigo, com a Carol e com o Dr. Mauro Moraes, que é o ortopedista mais maravilhoso desse Brasil. Maravilhoso do mundo, Tá? Assim, esse curso, gente, ele é sensacional. Então, assim, ele tem a parte, toda a base teórica de biomecânica. Não sei se vocês conhecem a Beverly Kuzik. Quem não conhece a Beverly Kuzik, pelo amor de Deus, procurem, porque ela muda a prática clínica da gente de uma maneira completamente diferente. Então, a gente traz muito conhecimento de biomecânica para vocês. Então, a gente tem as aulas do Mauro, que são sensacionais, né, de cirurgia, que é um cara, assim, que tem um respaldo teórico, uma autoridade. Pra vocês terem uma ideia, gente, ele é o médico ortopedista do Brasil que é convidado para participar do maior
congresso do mundo de paralisia cerebral, que é o ACPDM. E todo ano ele está lá. E ele faz parte da diretoria técnica, ele já faz parte como palestrante e é um cara acessível. Vai ter uma tira-dúvida só com ele. Ele é um amor, então, gente. A aula do dia 8 de dezembro é com o Mauro, tá? Maravilhoso. Vocês têm aula com ele no curso e vai ter no dia 8 de dezembro a aula de tirar dúvidas só com ele, que vocês podem ter acesso a ele, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, perguntar sobre o paciente, perguntar sobre o que vocês quiserem. Então, gente, era isso, tá? Aproveitem até, cliquem no botão, vão lá, vão para a página de compra do curso, GMFM. Quem quiser, quem já fez o curso do quadril, pode fazer só o GMFM. A gente não está abrindo a compra só do curso de quadril, a gente só está botando o curso de quadril para esse combo. Porque a gente tem até... É maravilhoso. Então, assim, eu tenho certeza. Gente, o que é, né? O que é esse valor por mês, né? Quanto que custa um intensivo? Né? E se você puder comprovar o intensivo, gente, vamos lá, vamos falar a verdade, né? Hoje em dia, como as coisas estão, né, e tudo, não é nem uma hora de terapia paga no TeraSuite, gente. Não é, né? No DMI. Então, assim, por mês aí, o que você tá recebendo, né? E todo o respaldo que você tem e tudo mais, a autoridade que você vai ganhar com esses cursos e o acesso, né? Até no Dominando o Quadril também, o acesso que você vai ter com o Dr. Mauro também, né? É isso, né, Clara? Alguma dúvida, gente, pode perguntar para a gente responde. O que a gente quer mesmo, gente, a nossa proposta mesmo é estar compartilhando conhecimento, né, Clara? Porque eu acho que é isso que é o mais importante aí. Dos propósitos que a gente fez, quando a gente voltou para essa questão online, é justamente ter acesso, né? A gente já formou mais de 400 pessoas aí já se formaram com esses cursos e a gente vê a importância que foi, né? E o quanto que mudou a vida das crianças. Então, eu fico pensando, 400 terapeutas, cada terapeuta atende 10. Quantas crianças a gente não conseguiu atingir? Quantas crianças a gente não conseguiu mudar em termos de vivência? No mínimo 4.000, né? 4.000 crianças ali no Acre, Rondônia, dando acesso a essas pessoas, a um conhecimento de qualidade, né? É um conhecimento com uma grande carga e técnica científica, porque onde não tem artigo não tô, né? Onde não tem respaldo teórico, a gente não tá, né, Clara? Então tem que ter gente, deixa o like também, eu olhei. Deixa o like aí, deixa o like no vídeo, se vocês gostaram. Deixa o like pra gente. A Masterclass vai ficar aberta aí 2 semanas, depois a gente fecha ela. E aí, qualquer dúvida, é só vocês irem falando. E espero ver vocês nas aulas, tanto no curso do... O Jerusa já falou que tá dentro. Que bom, Jerusa. Vamos para mais uma turma, tá? Divulgue. Marisa, muito bem, Marisa, parabéns. Decidiu aí, né, a realmente mudar a vida dos pacientes e fazer de forma diferente, né? As pessoas sempre fazendo a mesma coisa, você tem que destacar, gente. Tem que destacar. E não é difícil destacar, não, né, Clara? Não é difícil, não. A gente só tem que ralar, né, em termos de... né, e fazer cursos de qualidade, porque não adianta você fazer um monte de curso, né? Tem um monte de curso aí, R$10, gente. Pelo amor de Deus, que conhecimento que você tem, né? Que conhecimento que você ganha. É incrível, é isso aí. Então, vamos lá, vamos correr atrás aí do propósito de realmente mudar. E é para isso, por isso que a gente colocou o tema dessa Masterclass como transformar resultados. Então, você transforma os seus resultados como terapeuta, transforma os resultados como pessoa, porque quando você faz uma coisa que realiza sonhos de crianças, né? Quando você faz com que os pais acreditem naquele trabalho, é completamente diferente,
né? E aí você se sente realizada, você tem autoridade, você consegue precificar melhor o seu trabalho, você tem reconhecimento, né, e autoridade entre os profissionais. E é isso, gente. A Janaína, eu vou fazer. Faz sim, Janaína. Já clica lá e já vem com a gente no nosso time. Então, gente, beijo. Beijo. Boa noite. Obrigado por terem ficado aqui, ó, 1h43. A gente sempre fala pra caramba. O povo fala assim, ó, vocês não podem passar de 45 minutos. A gente fala 1h45. É muita coisa para passar, já quer passar tudo, né? Eu não sei se vocês viram. Teve uma hora que eu comecei a fazer assim para Carol, tipo, Carol, olha a hora! Tipo, Carol! Mas deu tudo certo, gente. Obrigada. Um beijo. Tchau, A gente se vê gente. na próxima.